perícope do Evangelho para domingo que vem, Mateus 23, 1 a 12. Quando o título ali de Almeida diz: Jesus censura os escribas e os fariseus. Esse é o assunto assim. Olá. O capítulo 23 do Evangelho de Mateus, para o pessoal que está chegando agora, é Mateus 23, 1 a 12, é o Evangelho do domingo que vem. Tá? O capítulo 23 do Evangelho de Mateus, ele tem uma característica que é a seguinte: ele é um capítulo de denúncias. Um capítulo de denúncias. E quem é que faz essas denúncias? Essas denúncias são feitas por Jesus. Então, é um capítulo 23, ele é um capítulo em que Jesus denuncia a falsa religião. Especialmente, Jesus vai denunciar aqui no capítulo 23 a falsa liderança religiosa. Então, é o que caracteriza esse capítulo 23, essas denúncias de Jesus da falsa religião e principalmente da falsa liderança religiosa. E aí um princípio que fica claro a partir do capítulo 23, não apenas da perícope para o próximo domingo, mas a partir do capítulo 23, um princípio que fica claro é o seguinte: se a religião deve ser verdadeira, então os seus líderes também devem ser verdadeiros. Verdadeiros no sentido, aquilo que eles praticam, aquilo que eles fazem, aquilo que eles vivem. Parece que Jesus deixa muito claro isso aí, tanto na perícope, nós vamos ver algumas coisas, como também no capítulo 23, parece que Jesus deixa muito claro que a religião verdadeira, ela precisa ser acompanhada por líderes verdadeiros também. O contrário, quando acontece, líderes que não são verdadeiros, de acordo com aquilo que eles ensinam, prestam um contrasserviço à religião. Líderes que não vivem aquilo que ensinam, realmente prejudicam muito a religião. E é o que Jesus faz aqui. Vejam, ele começa dizendo que Jesus falou às multidões, falou também aos seus discípulos, e aí ele diz: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. E sem dúvida nenhuma que entre aquelas multidões também havia escribas e fariseus. Eles estavam sempre ali tentando apanhar Jesus em alguma palavra. E aí Jesus diz: na cadeira de Moisés. O que é essa cadeira de Moisés? E a Bíblia de Estudo, ela diz que essa expressão cadeira de Moisés, usada por Jesus, refere-se a uma cadeira que havia na sinagoga, e era uma cadeira reservada para quem? Não era todo mundo que sentava ali. Era uma cadeira especial, era uma cadeira reservada para quem ensinava a lei de Moisés. Então, essa expressão cadeira de Moisés, na verdade, representava a autoridade oficial, que aquela pessoa que ocupasse essa cadeira tinha para interpretar a lei de Moisés. Então era um lugar muito especial, não era qualquer um que sentava na cadeira de Moisés. Era um lugar especial, uma autoridade que era reconhecida como a autoridade para ensinar e para interpretar a lei de Moisés. Esse é o significado aqui da cadeira de Moisés. E aí Jesus diz que se assentaram os escribas e fariseus, e é interessante que Jesus no versículo 3 assim: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem. E logo a seguir ele diz: não os imiteis, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Esse versículo 3 aqui, ele é sensacional no que Jesus tem a nos transmitir.
Porque Jesus começa dizendo: façam tudo o que eles vos disserem. Quer dizer, o que os mestres da lei vos disserem, o que eles ensinarem, o que os escribas e fariseus ensinarem, façam tudo. Por que Jesus está dizendo façam e guardem tudo o que eles vos disserem? Vejam, Jesus não está atacando a função deles. Jesus também não está questionando a autoridade que eles tinham para ensinar. Porque aquela era a função deles. Eles estavam ali para ensinar. Eles estavam ali para interpretar a lei. Tinham essa autoridade. Tinham essa função. E Jesus não ataca então a função deles, nem a autoridade que eles ensinavam. E aí, se nós trouxermos isto para hoje, eu acho que nós podemos fazer uma aplicação bem interessante para a nossa realidade de hoje. Para mim, esse versículo 3, onde Jesus está falando, transmite o que para nós hoje? Transmite o seguinte: que a igreja de um modo geral, ela deve respeitar aqueles que estão no ofício. Respeitar como? Ouvindo, fazendo e guardando, independentemente de quem eles sejam. Tá? Deve respeitar aqueles que estão no ofício para ouvir deles a verdade das Escrituras e receber deles também os sacramentos. A gente sabe que na prática isso aqui é um pouquinho complicado, né? E vocês sabem muito bem como a pessoa do pastor é importante no local de trabalho. E às vezes a gente ouve assim: enquanto aquele pastor estiver lá, não põe mais o pé na igreja. Porque aquele pastor no púlpito ele ensina uma coisa e fora ele faz diferente. Então isso aí acontece. E isto, sem dúvida nenhuma, não vai parar de acontecer. Infelizmente vai continuar acontecendo. Mas Jesus aqui está nos mostrando como é que nós devemos nos portar. Jesus diz: façam e guardem. E guardem o que eles vos disserem. Quer dizer, o ensino que vocês recebem, façam, cumpram, guardem o ensino que vocês recebem. Tá? Porque realmente, aqueles que são os nossos líderes, aqueles que são as nossas autoridades hoje, né? O que vale ali é a função que eles têm. E esta função dá autoridade para eles ensinarem. E a partir desta autoridade, né, qual deve ser o posicionamento das pessoas que ouvem esses líderes? Façam e guardem, independentemente. Agora, imediatamente Jesus acrescenta: porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Né? Então vejam aqui, pessoal, como Jesus coloca bem, né, esta relação do povo para com as autoridades religiosas. E Jesus pega o caso ali daquele tempo, né, e mostra que há uma grande diferença entre ouvir e guardar o que dizem. Agora, ouvir e guardar o que dizem pode significar não imitar o que fazem. Aquele velho ditado popular: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Né? Mas isto, e este é o ponto que me chama a atenção aqui de Jesus, isso não anula a autoridade. E não anula a verdade do ensino. Né? Tanto é que Jesus diz: façam o que eles ensinam. Guardem o que eles ensinam, mas não imitem a eles nas suas obras, porque dizem e não fazem. E aí segue uma outra denúncia que Jesus faz no versículo 4, quando ele diz assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. É interessante o que faziam aqueles líderes religiosos.
segundo a denúncia de Jesus. Eles colocavam um peso, um fardo muito pesado nos ombros das pessoas para as quais eles ensinavam e para as quais eles falavam. E no que consiste esse peso que eles colocavam nos ombros das pessoas? Bom, se a gente pegar a lei, vamos pegar só a lei revelada. A lei por si já é pesada de carregar. A lei por si já, né? O pessoal do segundo ano aí, vai ter uma provinha amanhã e tal, né? Né? A lei por si já é um fardo imenso para você carregar, porque a lei, ela nos coloca um fardo que e nos exige que carreguemos esse fardo, mas não nos capacita para carregar esse fardo. Então a gente fica com o peso, né? Só que a gente não consegue andar com aquele peso nas costas, porque por causa do peso desse fardo. Só que eles faziam um pouquinho mais. Além da lei de Moisés, né, a lei moral, o que eles faziam? Havia uma multidão de preceitos, uma multidão de mandamentos que foram acrescentando aos poucos a lei de Deus. Uma série de outros mandamentos, uma série de outros preceitos que em si não estavam na lei de Moisés, mas dentro do judaísmo aquelas leis e aqueles preceitos foram sendo acrescentados, né? E isto, então, além do peso da lei, que já é insuportável de ser carregado, tinha o acréscimo do peso de todas as exigências e acréscimos que eram feitos à lei de Moisés. E aí Jesus disse, né, que eles colocavam sobre os homens, né, fardos difíceis de carregar. É como se, interessante que Jesus, entretanto, eles mesmos, nem com o dedo querem movê-los. O que será que Jesus está querendo dizer aqui com essa expressão? Né? Os fariseus, os mestres da lei, os escribas, colocavam esse peso tremendo sobre os ombros das pessoas, e Jesus diz, olha, mas eles nem com o dedo eles querem movê-los, né? Uma das possibilidades de interpretar isto aqui é a seguinte: quando Jesus diz isto, ele está mostrando de que realmente não havia da parte daquelas autoridades religiosas dos judeus nenhuma compaixão no ensino. A lei é essa, cumpra. A lei é aquela, cumpra. Façam isso, façam aquilo, façam aquilo. Não havia nenhuma compaixão, quer dizer, nenhuma ação para tentar se aproximar das pessoas e, quem sabe, mover um pouquinho, tirar um pouquinho daquele peso, nem que não precisasse fazer muita força, só empurrasse um pouquinho com o dedo, um pouco daquelas exigências e tal, mas nem isso eles faziam. É como se eles dissessem para o povo, virem-se, o problema é de vocês, tratem de cumprir, o problema não é nosso. Né? Então não havia realmente compaixão no ensino deles. Havia apenas o colocar o fardo, o exigir que o fardo fosse carregado, mas não havia compaixão. Né? Eu acho que isso aqui traz o tempo não nos permite, mas isso aí traz material para a gente refletir na nossa atividade pastoral de vocês. Né? O que deve fazer o pastor realmente? Só colocar fardo e cobrar? Ou será que também no seu ensino ele tem que tentar, às vezes, ser compassivo e ajudar as pessoas quem sabe, a suportar e a carregar o peso da lei? Como carregar o peso da lei? Não era o que acontecia com eles. Né? Então, o que eles faziam? Eles realmente colocavam esse fardo, não mostravam compaixão no ensino, não ajudavam o povo, e além disto, pessoalmente, eles não cumpriam. Né? Eles não cumpriam aquilo que eles exigiam dos outros. Né? E por isso que Jesus está dizendo, olha,
Façam e guardem o que eles falam, mas não imitem eles. E eles não apenas não cumpriam, mas, a partir do versículo 5, e especialmente até o versículo 7, versículos 5 e 7, Jesus diz como é que eles agiam. Interessante como agiam aquelas autoridades religiosas. Jesus diz: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. E aqui está uma das grandes denúncias que Jesus faz, né? As obras daqueles mestres religiosos, daqueles professores da lei, daqueles que se assentavam na cadeira de Moisés, né? Eram obras para serem vistos, para serem notados. Então, como é que era a vida deles? Aparentemente, eles viviam para Deus. Aparentemente, sendo zelosos em exigir o cumprimento de todas aquela série de leis. Contudo, qual era o verdadeiro objetivo que eles queriam atingir? O verdadeiro objetivo era chamar a atenção para eles próprios. E aqui está o que Jesus denuncia, né? Então, qual é que era o verdadeiro Deus deles? Eram eles mesmos. Quer dizer, quem é que eles queriam servir? Quem é que eles queriam, para quem eles queriam chamar a atenção? Para eles próprios. Então, o verdadeiro Deus, na verdade, não era o Deus confessado. O verdadeiro Deus era eles próprios. Queriam chamar a atenção para si próprios. E é interessante como é que eles agiam. Alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. A Bíblia de Estudo diz que filactérios é um termo que se refere a umas caixinhas de pelo, normalmente pelo de carneiro, pelo de ovelha, que os judeus, eles atavam na frente, especialmente aqui na fronte, né? Colocava aqui, e no braço esquerdo, para ficar mais perto do coração. E eles usavam isto na hora da oração, tá? E nessas caixinhas estavam passagens bíblicas especiais das Escrituras do Antigo Testamento. E isto até era para, mais ou menos, eles se achavam que estavam cumprindo o que tem lá no Antigo Testamento, em Êxodo e Deuteronômio, né? Só que, o que eles faziam, esses filactérios? Vejam, Jesus diz, eles alargam os seus filactérios. Era para ser uma caixinha pequenininha. Mas o que eles faziam? Eles aumentavam a caixinha. Para quê? Para serem notados. Para serem notados. E eles deveriam usar isso em 3 ocasiões durante o dia. Nas 3 orações rituais durante o dia. Tá? Só que eles usavam isso mais do que 3 vezes durante o dia. Então, além de aumentar o tamanho dessas caixinhas, eles passavam a usar essas caixinhas mais do que precisavam. O que queriam com isso? Chamar a atenção para eles. Oh, olha só, né? Que exemplo. Os caras podiam usar 3 vezes, só usam mais. Era pequenininho, eles colocam os filactérios maiores e tal. E as franjas, alongam as suas franjas, né? Essas franjas também caíam da túnica, né? É franja, você sabe o que é franja, né? Caíam da túnica e também não precisava ser uma coisa muito comprida, mas eles faziam aquilo mais longo, alongavam mais aquelas franjas, né? Especialmente para serem notados, né? Especialmente para chamarem atenção para eles. Então, quem é que eles estavam cultuando, na verdade? Não a Deus. Mas eles estavam cultuando um Deus que estava neles próprios. E por isso Jesus diz, não façam o que eles fazem. E quando eu estava preparando esse estudo para hoje, né, especialmente a partir dessa, do alargar os filactérios, né, aumentar as caixinhas e
tornar as franjas mais compridas para chamar a atenção, eu fiquei pensando com que objetivo nós usamos os nossos símbolos hoje. Nós temos alguns símbolos, não temos símbolos, né? Por exemplo, nós temos o crucifixo, né, que a gente usa, né? Com que objetivo nós usamos os nossos símbolos? Se for para chamar a atenção sobre nós estamos usando errado, seja que símbolo for. Até as vestes talares. Qual é o objetivo das vestes talares? O pessoal que vai para o estágio já sabe, né, Anderson? Tirar a figura da pessoa. Exatamente. Tirar, esconder a figura da pessoa para que se sobressaia a palavra. E no momento que a palavra se sobressai, essa palavra é de Cristo. Então Cristo tem que sobressair, né? Mas com que objetivo nós usamos as vestes talares? Podemos usar vestes talares bonitas e devemos, né, limpas e tudo bem, mas não é um objetivo para chamar a atenção para nós. As vestes talares realmente é para nos ocultar, tirar a atenção de nós e colocar na palavra, colocar em Cristo. E é o que não faziam aquelas autoridades religiosas, chamavam a atenção para si. Eles queriam ser notados, eles queriam ser invejados, eles queriam ser comentados e destacados. E por isso que Jesus aqui os está atacando, né, na sua palavra. É importante, vejam, versículo 6 e 7, versículos: amam o primeiro lugar nos banquetes, amam as primeiras cadeiras nas sinagogas, amam as saudações nas praças, amam os serem chamados mestres pelos homens. Quer dizer, tudo que pudesse destacar a pessoa deles, eles amavam, adoravam, chamar a atenção, né? E serem destacados. Então, mas Jesus não concorda com isso. E agora Jesus, do 8 até o 12, Jesus se dirige especialmente aos discípulos. E para mim aqui tem uma aplicação bastante grande e direta e oportuna para nós. Vejam, quando Jesus se dirige para os discípulos: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Bom, quando a primeira vez que eu coloquei os olhos nesse texto aqui, eu pensei: nossa, estamos cometendo heresias na igreja aí, dando o título de mestres e doutores para alguns. Parece, né? Vejam, vocês não vão ser chamados mestres, um só é o vosso mestre, né? Também não vão chamar sobre a terra vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, né? O que realmente quer nos dizer esta proibição de Jesus, né? Evidentemente que nós não estamos cometendo nenhuma heresia ou nenhuma desobediência quando nós damos títulos a pessoas na sua caminhada acadêmica, né? Especialista, mestre, doutor, enfim. Não é isso que Jesus está atacando alguém, né? O que Jesus está atacando aqui, e esse eu acho que tem uma aplicação muito boa para nós, é que nós não devemos dar a alguém um título de honra para colocar esta pessoa acima dos outros, inclusive colocar acima dos outros diante de Deus. Por exemplo, como se o mestre ou um doutor estivesse
sendo olhado por Deus, né? Vamos pegar agora Deus olhando para o mestre e o doutor, Deus o considerasse o mestre e o doutor acima dos outros. Não é este o objetivo. Os que ensinam, eles podem ser chamados de mestres. Tanto é que o apóstolo Paulo, lá quando ele fala dos dons, ele diz que Deus deu para alguns, né, para serem mestres e assim por diante. Claro que os que ensinam podem ser chamados de mestres e doutores. Porém, e esse é o ponto, isso não nos torna maiores e melhores do que ninguém. Em importância diante de Deus. Não nos torna maiores. E os fariseus e os mestres e aqueles que se assentavam na cadeira de Moisés, né, eles queriam ser chamados desta maneira unicamente por quê? Porque eles viam nisto uma maneira de serem colocados acima dos outros. E uma maneira deles receberem uma honraria que eles achavam que essa honraria só caberia para eles. E aí o versículo 11, é interessante o que Jesus diz: o maior dentre vós será vosso servo. Interessante, né? Aqui Jesus contraria a lógica. Jesus contraria a lógica. Qual é a lógica? A lógica normalmente é de você olhar de baixo para cima. Né? O maior é o Senhor e os menores são os servos. Essa é a lógica. Só que Jesus contraria a lógica. Jesus olha de cima para baixo. E Jesus mostra que esta busca por grandeza, ela não deve ser olhada de baixo para cima, você se tornar grande para ficar maior do que os outros e se sobrepor aos outros, mas ela deve ser olhada de cima para baixo. De cima para baixo. Ou seja, o que realmente torna alguém grande? É a paixão pelo maior serviço que pode acontecer. E qual é o maior serviço que pode acontecer? É servir. Não dominar. Não mandar. Servir. Versículo 11, o maior dentre vós será vosso servo. Vosso servo. Esse é o grande objetivo. E aqui por isso que eu digo que Jesus contraria a lógica. Contraria a lógica. Não é um crescimento para se sobrepor, mas é um crescimento para servir. E quanto mais você vai aprender, quanto mais títulos você vai obter, se obter na sua carreira acadêmica, não é para que você seja honrado, para que você se sobreponha, para que você seja o Senhor e os outros sejam os servos, ou para que você seja o Pai, né? Não chamem a ninguém de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está no céu, mas exatamente é para que você possa servir e servir melhor. Então, esta é a mudança que Jesus faz aqui na maneira de pensar, totalmente contrária à maneira pela qual os fariseus e os doutores da lei viam a coisa. E aí no versículo 12, quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós podemos ver neste versículo aqui também uma referência ao juízo final. Não apenas para a vivência aqui, mas uma referência também ao juízo final. Por que uma referência ao juízo final? Quem a si mesmo se humilhar, ou melhor, quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. O que faziam aqueles fariseus e aqueles doutores? Eles se exaltavam a si mesmos. Eles vão ser humilhados. Por que eles vão ser humilhados? Porque, na verdade, no momento que eles se exaltavam a si mesmos, eles estavam adorando a um outro Deus. A eles próprios. Ao seu orgulho. De querer ser mais do que os outros. Eles estavam adorando a um outro Deus. Recebiam recompensa por isso? Claro que recebiam.
ocupavam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, eram saudados nas praças, eram chamados de mestres, eram chamados talvez de pais. Quer dizer, eles tinham toda a recompensa deles. Agora, onde é que esta recompensa podia ser recebida? Só aqui. Só aqui. Né? Contudo, quem se humilha, diz Jesus, e se humilha a partir da confiança em Cristo, este será exaltado. E aí, sempre de novo, eu volto a lembrar as palavras de Jesus no dia do julgamento final. Né? Quando ele vai dizer para os salvos: venham, entro para o reino e tal, porque tive fome, tive sede, tal. E aí o que vão perguntar os salvos? Quando é que nós fizemos isso? O que isso reflete? Essa pergunta dos salvos, o que isso reflete? Isso é o servir. O que Jesus aponta ali são obras de serviço. Serviço para o próximo. Né? Serviço para o próximo. Só que o fato dos salvos não saberem quando é que isso aconteceu, revela exatamente isso, que eles agiram bem ao contrário do que agiam os fariseus. Eles serviam por servir, ou serviam por amor, serviam porque são de Cristo, pela confiança em Cristo, né? Então, quem se humilha, né, daqui a pouco, diante dos homens, algumas ações aí são humilhantes. Jesus disse: este vai ser exaltado. Por quê? Porque a sua ação, né, não é para exaltar a si próprio, ela brota de uma outra fonte. Ela brota exatamente da fonte da fé no Senhor Jesus.